Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Para muitas pessoas, hoje, é tão somente mais um dia para poder alimentar, ver televisão, assistir filmes, ver uma série. Para muitas pessoas, é somente mais um dia, mas para nós que somos cristãos, hoje é um dia muito especial, porque nós estamos adorando e louvando ao Senhor nosso Deus. Esse é o dia do Senhor, para nós cultuarmos, para podermos louvá-lo e para também poder receber a palavra dele. Nós estamos falando aqui da Igreja Presbiteriana Nova Vida, em São Miguel do Araguaia. Quero desejar a você boas-vindas, que Deus possa te abençoar profundamente durante esse momento que estaremos aqui online. Que você e a sua família possam ser abençoados no nome de Jesus. O mesmo Deus que está aqui conosco na igreja é o mesmo Deus que está aí na sua casa, no seu lar, te abençoando e nos abençoando aqui também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 11 até o verso de número 14. Palavra do Senhor que se encontra em Apocalipse, no capítulo de número 5, do verso 11 até o verso de número 14. Diz assim o texto: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, e proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, o autor bíblico retrata, apresenta para nós que céu e terra se inclinavam diante do Senhor em adoração, proclamando o Cordeiro que é Jesus, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos. A esse Cristo, ao Cordeiro, ao Filho de Deus, ao Leão de Judá, que nós estamos aqui nessa hora para adorar, para louvá-lo, para bendizê-lo e para sermos abençoados por ele. Eu quero convidar você agora para que você possa, aí na sua casa, curvar a sua cabeça, colocar a sua vida diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, apresentando-se ao Cordeiro de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, na vida dos seus familiares, e peça a Ele também para que possa falar o seu coração, através das canções, através das orações, da leitura bíblica, através da mensagem que vai ser exposta daqui a pouco. Vamos orar nessa hora. Bendito Deus, louvado seja o teu santo nome. Ó Pai, como acabamos de ler, ó Deus, o Senhor está no trono e reina eternamente. Nós damos graças ao Senhor por demonstração de amor, entregando o teu Filho, ó Pai, naquela cruz, para morrer em nosso lugar, para poder perdoar os nossos pecados e nos conduzir
ao trono novamente, a nos conduzir ao Pai Celestial. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando a nossa família, abençoando a nossa casa, abençoando na nossa vida. Ó Deus, agora que iremos cantar, louvar, bendizer ao Senhor, que o Senhor possa receber a nossa adoração, receber o nosso louvor. Pai, essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero convidar o Gabriel aqui à frente, para que ele possa nos conduzir então, 2 cânticos de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Adoramos ao santo nome do nosso Senhor Jesus, queridos. E estaremos dedicando este momento para agradecer a Ele. Agradecer a Ele pela salvação que Ele nos deste. Estaremos dedicando este momento para reconhecer que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Senhor Jesus. Agradeçamos ao nosso Senhor. E tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradeceste o que tens feito por mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Dê graças aí ao Senhor. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Diga mais uma vez, graças, 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 Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz deste tua vida, entregaste tudo ali. Vida eterna me entregastes ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti e dando graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Aleluia. Cantemos ao Senhor que as nossas vidas estão nas mãos dele. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
enfrentarei sem medo então. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Quero convidar você nessa hora, uma hora muito importante do nosso culto também. Nós temos vivido aí tempos onde tantas pessoas têm sofrido, pessoas que estão sofrendo, e a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros. Muitas famílias experimentando a dor do luto, a dor de ver os seus entes queridos buscando tratamento médico, a dor das incertezas, pessoas procurando algo que não estão encontrando. Nós queremos orar agora pelas nossas famílias, orar pela nossa igreja, orar para que o Senhor possa estar nos fortalecendo, orar por aqueles que estão sofrendo, pela saúde do mundo, pelas lideranças diversas em nosso país, para que eles possam ter uma direção de Deus, para buscar caminhos, para que possa ajudar a população a viver, a sair desse momento que estamos vivendo. Nós queremos orar ao Senhor, colocar esses pedidos diante do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez nós queremos elevar o nosso pensamento a Ti, a nossa oração, a nossa intercessão e clamar ao Senhor, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade sobre a nossa vida. Ó Deus querido, é no nome de Jesus que nós nos achegamos a Ti, pedindo ao Senhor, ó Deus, que possa nos fortalecer, que possa, ó Deus, como nós acabamos de cantar, isso venha a ser uma verdade no nosso coração, na nossa mente, porque o Senhor vive. Nós podemos crer no amanhã sem pandemia, no amanhã, ó Pai, sem a crise do desemprego, sem a falta, ó Pai, do que comer. Ó Deus, nós oramos ao Senhor agora, colocando as famílias, ó Pai, que estão chorando porque perderam alguém durante essa semana. Ó Deus, que o Senhor possa estar trazendo consolo, que o Senhor possa estar trazendo uma paz que excede todo entendimento. Ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, enfermos, que o Senhor possa estar visitando agora, derramando cura, derramando, ó Pai amado, libertação, alívio das dores. Ó Pai, quantas famílias têm chorado pela falta do emprego, pela falta do que comer dentro de casa. Ó Pai, tem misericórdia, que o Senhor possa estar abençoando essas famílias, famílias sendo destruídas por causa de vícios, por causa, ó Pai, de pecados. Ó Pai, em nome de Jesus, seja jogando por terra agora tudo, ó Deus, que não provém do Senhor. Ó Deus, abençoa os médicos que têm lutado, os enfermeiros, a equipe, ó Deus, de limpeza dos hospitais, que tem, ó Deus, trabalhado incansavelmente para servir, ó Deus, aqueles que estão necessitando
dos serviços médicos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa converter o coração da sociedade para se voltar para Ti, para clamar a Ti, para buscar ao Senhor, e como diz a Tua palavra, ó Deus, quando o homem buscar ao Senhor, o Senhor vai vir, vai sarar a terra, ó Deus, que assim seja, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando a Tua casa, a Tua igreja, cada um dos irmãos, ó Deus, essa é a nossa oração, e nós a fazemos em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, amigos, você que está nos acompanhando aí na sua casa, nós queremos convidar você agora a meditar na palavra do Senhor, palavra esta que se encontra no livro de Marcos, no capítulo de número 14. Eu quero ler do verso 1 até o verso de número 31 para a nossa meditação. Nós estamos vivendo um domingo de Páscoa, né, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele é morto, e ao terceiro dia, que é num domingo, Ele ressuscita, Ele volta à vida, vencendo a morte, livrando a minha vida e a sua vida das cadeias que outrora nos prendiam. E à luz desse texto, eu quero então meditar com você, quando o Cordeiro de Deus vem ao mundo, o que Ele revela para mim e para você. Palavra do Senhor então, a partir do verso 1 do capítulo 14 de Marcos, diz o seguinte: dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o mataria, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os terão convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Neste meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disse-lhes seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comereis a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazeis os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa, comiam. Disse Jesus: em verdade vos digo que um entre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes
é um dos 12 que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas aí daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. E então, enquanto comiam, tomou Jesus um pão abençoado, partiu, deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou-lhe Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse: isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Daí então, lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Deus amado, nós mais uma vez nos achegamos a Ti e pedimos ao Senhor, Pai, que fale ao nosso coração através da exposição da Tua palavra. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, dê-nos entendimento, é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, quando pensamos em fé, existem muitas contradições pelo mundo a respeito da fé. E certamente você já ouviu muitas dessas opiniões a respeito da fé. Possivelmente você já ouviu pessoas que dizem ser cristãs, dizem crer em Deus, mas nesses dias dizem que só a ciência pode nos livrar da pandemia. Certamente, você também já ouviu pessoas que afirmam crer na vida eterna, no gozo celestial, mas estão ficando apavoradas quando o assunto é morte. Você também já deve ter ouvido falar dos ateus, pessoas que se dizem absolutamente que não crer em Deus, mas no momento de ameaças, no momento da morte iminente, e ficam desesperadas pedindo oração. Certamente você já viu pessoas também que desfrutam das providências, das obras que Deus fez neste mundo, mas em si constrói ídolos com essas obras que Deus fez no mundo e prestam culto a esses ídolos, esquecendo o autor e criador de todas as coisas. Possivelmente você já ouviu pessoas que afirmam que Jesus é o Filho de Deus, é o Cordeiro Santo, mas também tem ouvido de pessoas dizerem que Jesus não passa de um simples homem, de um simples mortal como os demais. Muitas contradições no que se refere à fé no mundo, muitas ideias, muitas posições, muitos posicionamentos, muitos conceitos, muitas contradições. E o texto que nós acabamos de ler, ele retrata para mim e para você algo muito interessante, pois retrata a última semana de Jesus aqui na terra, antes da sua morte.
Jesus estava na cidade de Jerusalém e tratava-se de uma data muito especial no calendário judaico. No calendário judaico estava então comemorando a Páscoa, feita anualmente entre os judeus, porque a Páscoa comemorava a saída, ou trazia memória o povo judeu, a saída do povo do Egito há mais de 1.600 anos atrás. Por ocasião da instituição da Páscoa, da saída do povo de Deus do Egito, observamos também muitas contradições no que diz respeito à fé. Faraó, ele se mostra endurecido e disse não permitir que o povo saia para adorar ao Senhor. Mas esse mesmo Faraó quebrantado, ele disse, para que o povo orasse por ele e orasse também pelo seu povo. Os judeus que experimentaram o livramento do Senhor, o anjo da morte que passou pela terra do Egito, os judeus foram livres, mas os egípcios, os primogênitos, morreram. Outra contradição. Os judeus, então, libertos pelo Senhor, caminham até o Mar Vermelho e, amedrontados diante do mar, com medo do que Faraó estava no seu encalço, vindo atrás, esse pessoal, então, olha para aquela situação e dizem, melhor era termos ficado no Egito. Outra contradição. Cordeiro, que era sacrificado na Páscoa, na instituição da Páscoa, foi um elemento essencial para compreendermos que a Páscoa é essencial para compreender a Páscoa, porque o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais das casas, identificando que ali habitava alguém que temia o Senhor, que buscava o Senhor, mas este Cordeiro tão somente, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesse momento, ele prefigurava a vinda de um Cordeiro especial, que era o Filho de Deus, que viria à terra para livrar-nos mais uma vez, de uma vez por todas, do pecado eterno. O Gabriel cantou, me tomaste em teus braços e me deste a salvação. Eu e você e eu, não podemos fazer nada que possa garantir a salvação. A nossa salvação é unicamente, exclusivamente obtida pelo sacrifício salvífico que o Senhor Jesus derramou o seu sangue ali naquela cruz para nos salvar. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Há mais de 1.600 anos do evento que nós narramos aqui, depois da instituição da Páscoa, Jesus então entra na cidade de Jerusalém, o Cordeiro, o Filho de Deus, aquele que nos revela Deus e os propósitos maiores do nosso Senhor e Salvador. Este Cordeiro, naquela última semana em Jerusalém, semana que culminou com o seu sacrifício, revelou muitas contradições na última semana. Naquela última semana, ele nos revelou quando entrou na casa de Simão e foi ungido por Maria. Revelou que a verdadeira adoração é que se espera de nós. Quando o Senhor instituiu a ceia, ele revelou também a natureza traidora do homem. Quando ele está indo para o Monte Calvário, onde ele seria imolado, ele caminhou sozinho, revelando a natureza inconstante do ser humano, porque ele foi abandonado pelos seus discípulos. São revelações diante do Cordeiro de Deus, revelações das várias contradições humanas. Queridos, nós estamos vivendo hoje o domingo de Páscoa, e para muitos foi só um dia aonde você comeu, se esbaldou de chocolates.
Muitas pessoas passam esse dia sem meditar na finalidade, no propósito desse dia. E eu quero, querido, nessa noite, chamar você para juntos meditarmos, vermos as contradições humanas reveladas pelo Cordeiro de Deus. Naquela última semana que Jesus estava aqui nessa terra, ele revela então algumas contradições que às vezes eu e você estamos fazendo e precisamos então consertar a nossa vida, se queremos de fato e de verdade servir ao Senhor e servi-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E a primeira contradição que o Senhor revela estar aí do verso 3 ao verso de número 9. O que é a verdadeira adoração? O Senhor está revelando para mim e para você o que é a verdadeira adoração. Porque tem muita gente achando que adorar ao Senhor é só cantar, é só louvar, é expressar através do seu corpo, através de algumas ações, que você é um adorador de Deus. Querido, adorar a Deus vai muito mais além do que expressões externas. Louvar a Deus vai muito mais além do que você mostrar para o pastor, mostrar para a igreja, mostrar para os irmãos da igreja que você está aqui. Quando, na instituição da Páscoa, ainda no Egito, o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais das casas, marcando o livramento do povo e a saída do Egito. Eles saíram do Egito, caminharam até o Monte Sinai, onde Moisés, então, ele recebeu de Deus a lei, e a lei os ensinou, ou ensinou aquele povo como adorar a Deus verdadeiramente. Depois da Páscoa, aquele povo, então, depois da saída do Egito, depois da caminhada até o Monte Sinai, o povo ele foi formado em uma comunidade adoradora para servir ao Senhor, para servir a Deus, o Yahvé, o Todo-Poderoso, o Deus da aliança, o Deus Criador de todas as coisas. Queridos, de igual modo, de igual forma, nesse texto bíblico, o Cordeiro de Deus, que fora profetizado por Isaías, caminhou por Jerusalém, caminhou para o Calvário, caminhou para o seu matadouro, e aqui, horas antes de tudo acontecer, ele revela isso para nós, estava revelando aquilo para o povo daquele momento, e louvado seja Deus que essa palavra chegou até mim, chegou até você, para que nós também pudéssemos avaliar a nossa adoração ao Senhor. O Cordeiro entra na cidade de Jerusalém, cidade que era conhecida como a cidade da paz, mas que se revelou a cidade da morte, porque foi ali que Jesus foi morto. Na cidade da morte, o Cordeiro entrou na casa de Simão o leproso. O evangelista João afirma que nessa ocasião, uma mulher chamada Maria, a irmã de Lázaro, a quem Jesus ressuscitara, ela chega a Jesus. E diz o evangelista Marcos aqui, o texto que nós acabamos de ler, que essa mulher então, ela traz um vaso de alabastro. Estar aqui no verso de número 3, um vaso de alabastro, com precioso perfume, com precioso nardo. Queridos, nardo era uma planta de origem indiana, um perfume muito valioso, avaliado aí, segundo o texto, em 3.000 denários. E fazendo uma transação de câmbio aí, esses 3.000 denários, esses 300 denários, melhor dizendo, né, equiparava a 30.000 reais. Olha para você ver, 30.000 reais na minha conta, no dia de hoje, nesse tempo, na sua conta aí, querido, resolvia muitas coisas, não resolvia?
Mas preste atenção no que está por trás disso. Maria, ela quebra aquele vaso, ela unge o Senhor Jesus, o perfumando. Algumas pessoas acham que tão somente era um desperdício, não precisava daquilo. Assim como muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não entendem e acham que é um desperdício seu servir a Deus, adorar a Deus. Para que você está vendo esse vídeo? Larga isso daí, vamos ver uma série, vamos ver um filme na Netflix, vamos ver o Fantástico, vamos ver a televisão, vamos ver o programa do Silvio Santos, vamos ver. Queridos, quantas pessoas acham isso? Quantas pessoas, quando você fala que estava assistindo uma mensagem via o YouTube, estão falando nos seus ouvidos, para com isso. Mas veja, que Jesus, ele enxerga além do que as pessoas veem. As pessoas então estão ali retrucando, as pessoas estão ali achando que ela está desperdiçando aquele produto. Mas o Jesus responde eles aí no verso 6, deixai-a, porque a molestais, ela praticou uma boa ação. E interessante, meu irmão, que no grego existe duas palavras para boas, existe dois vocábulos, dois substantivos, e um substantivo para traduzir boa é ágato. Ágato, essa palavra significa boa. E a outra palavra, o outro vocábulo utilizado para descrever, para traduzir boa, é kalos. E kalos, meus irmãos, significa excelente, adorável. E foi essa última palavra que Jesus usou, mostrando que a atitude de Maria foi excelente, foi adorável, foi algo que estava brotando de dentro do seu coração. A verdadeira adoração, ela não mede esforços, ela não mede valor, e foi isso que Maria fez, queridos. Eu sei que nós estamos vivendo esse momento de pandemia, um momento muito incerto, um momento que nós estamos à beira da loucura, da ansiedade. Mas em meio a essa pandemia, meu irmão, minha irmã, nós precisamos tirar tempo para adorar ao Senhor, e não adoração meia boca, mentirosa, falaciosa, uma adoração rasa. Nós precisamos adorar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Nós temos que enfrentar as nossas inclinações, que muitas vezes essas inclinações vão tentar nos afastar da verdadeira adoração, do verdadeiro louvor. Nós precisamos nos colocar em adoração que não mede esforços, que não mede o preço, querido. Nós precisamos voltar para Deus, razão pelo qual, por gratidão a Deus, por Ele ter morrido ali naquela cruz, o seu Filho, para nos dar a vida eterna. A verdadeira adoração não mede esforços, não mede valor, e foi isso, querido, que Maria fez. Mesmo que tenhamos que enfrentar as nossas inclinações essas que nos levam para longe do Senhor, mesmo que seja necessário enfrentar os conceitos existentes no mundo, distorcido, que valoriza o material, que valoriza o eu humano, que valoriza a pessoa, o verdadeiro adorador não mede esforços para adorar aquele que é o único objeto da nossa adoração. Não mede esforços, não estabelece preço para a adoração daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz. Você já parou para pensar por que Maria, ela quebrou aquele vaso e não simplesmente o derramou
sobre a cabeça de Jesus? Olha uma curiosidade interessante. Havia no Oriente uma prática de quando se ungia uma pessoa especial, alguém especial, havia a prática de se quebrar aquele vaso para garantir que aquele vaso não seria usado com nenhuma outra pessoa. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso, querido, que Maria quebrou o vaso, porque entendia ou entendeu que estava ungido o Cordeiro de Deus, e que a sua adoração oferecida ao Senhor Jesus era única, não seria oferecido a outras pessoas ou outras coisas. Tem muita gente que vem na igreja no domingo, quando ela está aberta, tem muita gente que vem, que se achega a Cristo num dia, mas no outro dia está lá adorando outras coisas, está levantando ídolos no seu coração, está dividindo o espaço que é para ser unicamente de Jesus Cristo com outras coisas, preenchendo esse vazio então, que somente Cristo pode encher, querido. A nossa adoração ao Cordeiro não deve medir esforços, não deve medir valor. A nossa adoração ao Cordeiro deve ser única, ofertada somente a Ele, que é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, como nós lemos no início lá em Apocalipse. Nós iniciamos esse culto dizendo que toda honra, toda glória, todo louvor, sabedoria deve ser dado ao Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou e hoje está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, esperando o dia, esperando o momento para vir buscar os teus filhos que aqui estão na terra ainda. Queridos, nós devemos prestar uma adoração que envolva o nosso coração, que envolva a nossa vida, que envolva uma decisão nossa, a prontidão, o nosso comprometimento do nosso amor. Meus irmãos, aqueles que compreendem o amor do Cordeiro de Deus, que entrou na cidade da morte e nos revelou a verdadeira adoração, se coloca diante dele para adorá-lo, cantando, orando, adorá-lo, meditando na sua palavra, pregando o evangelho, servindo ao Senhor com seus dons e talentos, adorando a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Queridos, há um chamado de Deus para mim e para você, a verdadeira adoração. E eu pergunto a você, e você responde aí no seu coração, como tem andado a sua adoração? Uma adoração verdadeira, sincera, ou uma adoração para o seu pastor ver, para os presbíteros verem, para o seu líder de ministério ver? Ou será que você tem adorado a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, não tem medido esforços, valores para adorar a Deus? Hoje é Páscoa, o Cristo, o Cordeiro de Deus, ressuscitou e está à destra do Deus Pai. Ele deve ser adorado com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Mas a segunda contradição que o texto me mostra, que o texto revela, ele oferece a sua vida em aliança salvadora e revela a traição humana. Se você olhar do verso 10 até o verso de número 11, e depois do 17 ao 21, vai narrar a história para nós de Judas Iscariotes. Ele que, juntamente com os anciãos aqui, juntamente com os principais sacerdotes e os escribas, eles então começam a elaborar, começam a executar o plano da traição. O Cordeiro não revelou apenas o que é a verdadeira adoração, mas também revelou que a natureza humana ela é propensa à traição. Meus irmãos, a traição é como uma ferida que não tem cura, que não cicatriza. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa que fora traída pelo seu cônjuge,
E ele me falou uma coisa que eu pensei muito, eu guardei no meu coração, para tentar entender o tamanho da dor daquela pessoa. Ele me disse o seguinte, abro aspas, pastor, talvez a morte não doesse tanto como a traição que eu levei. Vou repetir, pastor, talvez a morte não doesse tanto como a traição que eu sofri. O Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, assentado ali com os seus discípulos, aqueles que ele chamara filhos da aliança, porque Deus estabeleceu uma aliança salvadora com o seu povo, e nessa aliança ele se compromete, ele se assume, ele entrega a própria vida por causa dessa aliança, se comprometendo a salvar os seus. E o meu desejo, querido, é que você aí na sua casa, aonde você estiver, que você seja um destes que o Senhor está comprometido em salvar. Ele se assenta com seu discípulo ali na ceia, a expressão da fidelidade de Deus na sua aliança, a expressão do amor de Deus nessa aliança, a expressão de Deus entregue a Jesus nessa aliança. Mas exatamente enquanto Jesus mostrava o amor incondicional, a fidelidade, a entrega, ele também revela a traição humana. A ceia foi instituída para os filhos da aliança, e os discípulos, filhos da aliança, estavam ali. Mas, como diante dos olhos do Cordeiro de Deus, nada permanece oculto. Diante dos olhos do Cordeiro, toda farsa, todo engano, toda mentira vem à tona. Tudo que é oculto no coração humano, cedo ou mais tarde, vem à tona diante dos olhos do Cordeiro de Deus. Queridos, no momento que Judas estende as mãos para tomar do pão, diz Jesus aí no verso 12, onde vós vai me trair? Vocês são 12, mas um de vós vai me trair. E o burburinho acontece. Quem será? Quem é este incircunciso? Quem é este filho de Belial? Poderia, aqueles burburinhos acontecerem ali. E Jesus responde, aquele que mete a mão no prato comigo. E eu fico pensando, às vezes assim, sabe? O que leva Judas a tomar essa atitude? Ele estava ali assentado à mesa com Jesus, participando da aliança, estava ali, viveu os milagres, viu Jesus operando, curando, salvando, ressuscitando mortos, curando paralíticos, fazendo isso, multiplicando pães, e etc, etc, etc. Mas tudo isso não foi suficiente para convencer Judas, porque o seu coração jamais estivera com Jesus, o seu coração não estava na aliança do Senhor, talvez seduzido pelo dinheiro que ele recebeu para entregar Jesus, talvez, quem sabe, seduzido pelas ideologias políticas, porque Judas fazia parte de um grupo político, ou quem sabe até por medo dos judeus. Não sabemos o que de fato estava acontecendo, mas sabemos que o fato é que ele traiu Jesus, pegou o dinheiro, beijou Jesus, entregou-o para ser sacrificado. Queridos, existe um aspecto em mim e você, em todos nós, que todos nós precisamos estar atentos, vigilantes, para não sermos achados como traidores do Senhor. Em um certo sentido, em que todas as pessoas no mundo, em algum momento, podem ser consideradas traidoras do Senhor, porque foi o Senhor que nos fez, foi Ele quem nos criou, o qual Ele tem colocado diante de todos nós, os teus cuidados, a oferta da graça.
O fato de sermos pecadores indica que em algum momento, pela nossa natureza, nós traímos a bondade do Senhor. Nós somos pecadores, mas eu quero crer que você é um pecador arrependido. Não é aqueles que o autor de Hebreus fala, aqueles que são chamados à fé, aqueles pelos quais Deus morreu, aqueles que um dia responderam sim à aliança de Deus, que professaram a fé, quem sabe foram até batizados. Mas que o autor dos Hebreus vai dizer que estes que assim se posicionam e depois abandonam o Senhor, a estes é impossível renová-los a fé. O apóstolo Paulo vai dizer que eles se portam como inimigos da cruz de Cristo, porque em vez de estar amando a Deus, ao Senhor Jesus, tem amado o próprio mundo, esquecendo da graça de Deus, do Senhor Jesus. Israel era o povo da aliança. No Antigo Testamento, são muitas vezes que o Senhor Jesus levanta um profeta, chamando a nação ao arrependimento, dizendo que eles haviam traído, havia cometido adultério espiritual contra Deus. Nós somos informados que eles deixaram por várias vezes de adorar ao Senhor, construindo e servindo a outros deuses, como Baal, como Moloque e tantos outros deuses. Mas você pode dizer aí no seu coração: pastor, nós não construímos ídolos, não adoramos ídolos, mas, irmãos, existem ídolos no nosso coração que precisam ser destronados, que precisam ser lançados fora, porque existe uma aliança de Deus com o seu povo, e o Cordeiro, de Deus, que celebrou essa aliança na ceia, na Páscoa, quando ele morre, quando ao terceiro dia ele ressuscita, o Cordeiro de Deus, que desvenda todas as coisas do nosso coração. Diante desse Cordeiro não achará escondido em momento algum do Senhor os nossos pecados, aquilo que está guardado, esses ídolos que estão reinando no nosso coração, porque o Senhor olha o nosso coração, o Senhor vai no interior da nossa vida e vasculha tudo, e esquadrinha tudo. Mas talvez você possa estar aí dizendo: pastor, o que eu vou fazer da minha vida? O que pode ser feito da minha vida? Eu sou um pecador. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Jamais eu vi nas Escrituras um pecador arrependido e quebrantado que fosse rejeitado pelo Senhor. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, é nos voltarmos, humilharmos diante da presença do Senhor. Como diz lá no livro das Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a terra e abençoarei. Queridos, nós precisamos voltar para o Senhor. Um pecador que não tem quebrantamento e arrependimento, que se acha bom, que se acha justo, jamais desfrutou da comunhão com o Senhor. Como vai o seu coração diante de Deus? A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor é Deus que revela as contradições humanas, revela o verdadeiro adorador, a verdadeira adoração, como revela também o espírito de traição presente no coração humano. Nós precisamos quedar humildemente diante do Senhor e dizer: Deus, nos perdoe, nos guie pelo caminho de santidade, pelo caminho eterno. Ó Deus, nos livra desses deuses diversos que estão aí alimentando os nossos desejos carnais, quer ser cobiça, quer ser ira, quer seja o ego humano, quer
quer falar mais alto do que a graça de Deus. Senhor, arranca isso tudo de mim, porque eu não quero te trair, eu não quero vender a minha comunhão contigo por um prato de lentilhas, por 30 moedas de ouro que seja, por uma bebida, por um tapa no baseado, numa droga que seja. Oh Deus, nos ajude a não envolver com as traições que nos traga arrependimento na nossa comunhão com o Senhor. Mas finalizando, o Cordeiro, revelando as contradições humanas, revela a verdadeira adoração, revela o espírito de traição humana, mas o Cordeiro também revela a disposição humana do abandono. A disposição humana ao abandono. Dos versos 27 aos versos de número 31, nós vamos ver isso. Pedro, juntamente com os discípulos, que falou o Senhor Jesus, que ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pedro logo se levantou: Senhor, eu não vou escandalizar, eu vou com o Senhor até a morte. E se você observar isso no verso 31, Jesus fala então: Pedro, no verso 30, você vai me negar antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Mas diz o verso 31, mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E não foi só Pedro, porque o texto termina dizendo: assim disseram todos. Todos falaram que, se preciso, morreria com o Senhor. Mas perceba que o Cordeiro segue o caminho da expiação. E esse caminho da expiação revela o completo abandono. Um dia desses, não muito tempo atrás, eu assisti um filme que eu recomendo a você: Até o Último Homem. Esse filme tem uma história belíssima. Narra a história de um jovem que vai para a guerra, e durante a guerra, estoura ali, e ele então era médico, e ele começa a salvar os seus companheiros, e ele vai salvando um por um, não deixando ninguém para trás. Alguém já disse que a igreja é o exército onde deixa os seus soldados feridos para trás. Essa condição humana, e o Senhor Jesus está revelando isso aqui nesse texto. Havia nos tempos antigos, ou melhor, no tempo do Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote impunha as mãos sobre o bode expiatório, para que houvesse transferência de culpa da nação por aquele bode. E depois daquele procedimento, aquele bode era levado para fora da cidade, abandonado no deserto. Naturalmente, aquele bode, queridos, ele não poderia oferecer o perdão para o povo, mas aquele bode indicava que o verdadeiro Cordeiro viria da parte de Deus, e este estaria ou tiraria pecado do mundo, como João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus, ele entra em Jerusalém, ele é preso, toma sobre si, a sua cruz, caminha por Jerusalém, sai fora dos muros da cidade, sobe até o Monte Calvário, sozinho, levando a sua cruz. Ele foi abandonado pelos seus discípulos. Os discípulos que estavam em volta do Mestre, queria sempre ouvi-lo, queria sempre desfrutar dos seus favores, queriam sempre receber o aquecimento da glória do Senhor. Mas agora, os discípulos se afastaram e o Cordeiro caminhou sozinho para o Calvário. Pastor, como que nós afastamos da presença do Senhor?
Querido, como quando você lá no meio dos seus amigos, você como cristão, deixa de exalar o bom perfume de Cristo, você está deixando Deus de lado. Quando você no meio da sua patota, da sua galera, dos seus manos, da sua turma, não se posiciona como um cristão autêntico, você está afastando do Cordeiro. Pedro disse que mesmo que todos o escandalizassem, ele jamais escandalizaria. Cumpriu-se a palavra. Antes do galo cantar, ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Enquanto o Senhor Jesus deixou a companhia do Pai ali na glória, cercada pelos anjos, desceu a essa terra para oferecer a vida, para tirar os nossos pecados, não recebeu ali o apoio humano, ele caminha sozinho pela cruz, e ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Ali sozinho, sem nenhum dos seus discípulos, nenhum dos seus amigos mais chegados, Pedro, Tiago e João, sozinho, ele vai caminhando naquela cruz, carregando sobre si o meu, o seu, o nosso pecado, irmão. Para salvar as nossas vidas. Hoje é Páscoa. Hoje nós devemos lembrar que se nós estamos caminhando para as mansões celestiais, porque foi pago um alto preço ali naquela cruz do Calvário. E você pode estar me perguntando: pastor, o que leva as pessoas a serem inconstantes na fé? Alguns fatores que levam as pessoas a serem constantes na fé, alguns fatores que contribuem para o esfriamento espiritual das pessoas, é que infelizmente alguns fatores podem levar as pessoas a se distanciar do Senhor, que pode contribuir para as pessoas abandonarem o caminho do Senhor. É por isso que nós achamos tantas vezes a advertência nas Sagradas Escrituras: vigiai. Nós devemos vigiar, nós devemos estar vigilantes constantemente, vigiar o nosso coração, vigiar os nossos ouvidos, os nossos olhos, vigiar principalmente a nossa boca. Um dos fatores que pode levar esse esfriamento é a capacidade de lidar com as provações mais duras da vida. Querido, o Senhor não nos prometeu aqui nessa terra sombra e água fresca e água de coco gelada à beirada da praia, comendo tucunaré assado. Não foi isso que Ele nos prometeu. No mundo nós vamos ter aflições, mas tende bom ânimo. Os discípulos viram naquele momento da prova e acabaram se afastando. Quem sabe naquele momento de problema na sua família, de um desajuste qualquer, das injustiças sofridas, de enfermidade, muitas pessoas se revoltam achando que estão sozinhas e vão se esfriando na fé no momento que mais precisam estar juntas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Querida, a palavra do Senhor diz que eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus subiu, mas Ele enviou um Consolador para estar junto de mim, junto de você, junto de todos nós. Não deixe as dificuldades, as provações da sua vida te afastar de Deus, mas aproveita essa oportunidade para você ter uma intimidade maior com Deus. Outro fator é a decepção diante dos equívocos da fé. Os discípulos experimentaram isso, porque eles depositaram toda a fé naquele homem. Ele é o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que irá restaurar Israel politicamente, financeiramente, diante das nações.
Eles não entenderam que o Senhor Jesus estava ali, que estava restaurando o povo, uma restauração espiritual. Eles pensavam que o Senhor estaria restabelecendo o reino aqui na terra. Eles nunca imaginavam que o seu Cristo, o Rei dos reis, dos judeus, o Salvador, iria ser preso, que o Cristo seria morto. Infelizmente, muitos equívocos na fé. Pessoas que começam a caminhar na vida cristã, que não conhecem e não têm um bom conhecimento da palavra, não têm uma firmeza doutrinária, e depois de algumas expectativas frustradas, expectativas não supridas, elas começam a se esfriar, a distanciar, a escandalizar, mas porque não tiveram um conhecimento verdadeiro com o Senhor. Como diz, e eu gosto de recitar e tenho recitado muito esse versículo, o Salmo 23, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, está com você, está conosco, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós podemos descansar, que ainda assim nós vamos ser conduzidos a pastos verdejantes. Não permita que os equívocos da fé, que as decepções da vida te levam para longe do Senhor. É por isso que nós precisamos estudar a palavra do Senhor, conhecer a doutrina, conhecer verdadeiramente o Senhor. Porque só assim não seremos apanhados de surpresa, só assim não seremos frustrados, porque da parte de Deus jamais vem frustração, porque o Senhor é leal, o Senhor é fiel, o Senhor irá cumprir todos os seus desígnios e promessas na vida dos seus. Tenho encontrado muitas pessoas decepcionadas. Já ouvi pessoas dizendo assim: pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, estou passando por necessidades. Eu sou um crente fiel, mas estou enfermo, estou desempregado, eu pequei, não existe mais solução para a minha vida. Pessoas que foram formadas equivocadamente na fé, acabam se esfriando e se frustrando por causa do equívoco na formação. Mas, por outro lado, outro fator que contribui ao esfriamento e distanciamento do Senhor é a fascinação que as pessoas mostram com algumas glórias desse mundo. Nós vimos na semana passada que não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos contemplavam, aquele templo bonito, aquelas pedras enormes, preciosas, mas o Senhor Jesus não ficará pedra sobre pedra. Querido, eu quero te perguntar, será que você não está sendo fascinado pelas belezas desse mundo? Cuidado, essas belezas são passageiras. Tais pessoas buscam preencher o vazio que somente Jesus pode preencher com coisas e realidades nesse mundo. E essas pessoas se veem cada vez mais vazias. Possivelmente Judas experimentou isso. Possivelmente Pedro experimentou isso. E ainda, irmãos, algumas pessoas acabam se afogando no meio das bênçãos. Quantas pessoas oram ao Senhor pedindo um emprego, faz campanha de oração: pastor, ora comigo, pastor, jejum comigo, pastor, vamos levantar de madrugada para orar, porque eu quero passar naquele emprego, naquela entrevista, passar naquele concurso. Depois que a bênção chegam, abandona a igreja, larga a igreja, não serve ao Senhor com os seus dons e talentos. Nós precisamos estar voltando para o Senhor, nosso Deus. Pessoas que recebem tantas bênçãos, desfrutam de tantas bênçãos, estão cercados de tantas bênçãos e começam a cultuar as próprias bênçãos, esquecendo que as bênçãos têm origem, têm um nascedouro, que as bênçãos vêm do Senhor. Nós vimos hoje pela manhã, muitas pessoas têm adorado, colocado as suas expectativas nas bênçãos,
e deixando o abençoador de lado. Não coloque expectativa nas bênçãos. Coloque a sua fé no abençoador, que é o Senhor Jesus Cristo. Tem tanta gente se afogando no meio das bênçãos, sem olhar para o autor e criador e consumador de todas as coisas. Querido, eu quero concluir essa meditação dizendo a você que era a última semana que Jesus estava em Jerusalém. A cidade da paz se tornou a cidade da morte. E ali o Senhor Jesus, ele traz algumas revelações sobre as tradições humanas. O Senhor Jesus revela o que é a verdadeira adoração. Revela o espírito de traição no ser humano. Revela a tendência do esfriamento espiritual, do abandono da fé. Meus irmãos, tudo isso que nós falamos, hoje é Páscoa. Hoje é um dia de nós refletirmos sobre o real sentido da Páscoa. Muitas pessoas acham que o Natal é a maior festa cristã, mas para mim, particularmente, a maior festa cristã, aquela que nós devemos comemorar, é a Páscoa. Você sabe por quê? Porque o Natal é o nascimento de Jesus. O menino Jesus poderia ter nascido, mas ainda que isso não ia acontecer, mas porventura acontecesse, ele não cumprisse a sua missão, o que seria de nós? Mas na Páscoa é o cumprimento da missão de Cristo. Ele entrega a sua vida para dar a vida a todos nós. Ele morre, mas o terceiro dia ele ressurge com poder, com graça, com glória, vencendo a morte, derrubando os grilhões, derrubando tudo para nos dar a vida eterna. Meus irmãos, isso requer que nós, um posicionamento ainda hoje, e o posicionamento não pode ser outro, a não sermos nos comportarmos como filhos da aliança, que creem no Cordeiro de Deus, que ama o Cordeiro de Deus, que professa a sua fé na suficiência do Cordeiro de Deus, que adora verdadeiramente o Cordeiro de Deus. A legitimidade da nossa fé se prova pela lealdade da nossa adoração. Podemos dizer que temos muita fé, mas se nós não somos leais à nossa adoração, a legitimidade dessa fé é questionada. Você pode falar que diz que tem muita fé, ser uma pessoa ativa na igreja, trabalhar assim arduamente, mas se a sua adoração, querido, não estiver aqui, dentro do seu coração, infelizmente, desculpe o que eu vou falar, você só está cansando, trazendo canseira para a sua vida. Se existe uma fé legítima em nós, a adoração que nós oferecemos é aquela adoração de Maria, que não mede preço, que não mede esforços, aquela adoração única, ofertada unicamente ao Senhor. Não é uma adoração dividida com coisas, pessoas, com o mundo, mas uma adoração somente a Deus, somente a Jesus, ao Cordeiro, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Querido, que Deus nos ajude a ser um verdadeiro adorador. Que Deus nos ajude a policiar a nossa vida para não sermos traidores a Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a nunca abandonar a fé em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Você que está aí na sua casa, que está terminando o seu domingo de Páscoa, que você participou daquele almoço delicioso, que comeu aquela bacalhoada. Tá rindo, né, Gabriel? Você comeu bacalhau hoje, né? Você que se esbaldou
nos chocolates. Foram tantas coisas que aconteceu nesse domingo que você não teve tempo para refletir sobre o real sentido da Páscoa. O meu desejo é que você possa ter refletido durante essa meditação e que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração, para que você possa então adorar ao Senhor verdadeiramente, para que você possa se policiar não traindo a Cristo Jesus, não trazendo ídolos para o seu coração, que tome o espaço de Deus, da sua adoração verdadeira ao Senhor Jesus. Que você possa refletir que em momento algum você vai abandonar a sua fé. Por mais difícil que esteja a sua caminhada, por mais difícil que esteja a sua vida, por mais que você diga: pastor, eu não aguento mais, mas eu quero dizer para você que você aguenta, porque você foi criado por Deus. E a palavra de Deus diz que quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios, não te afogarás, porque o Senhor teu Deus está contigo. Está entendendo? Hoje é dia de Páscoa. Celebre a Páscoa com a verdadeira adoração. Não traia o Senhor Jesus por qualquer iguaria oferecida pelo mundo. E não desista da sua caminhada. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos encerrando esse momento devocional e nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Estamos vivendo num tempo onde tem-se muitas armadilhas, muitas belezas que o mundo tem oferecido. Infelizmente, muitos têm caído na lábia que esse mundo tem oferecido. Ó Deus, mas como nós aprendemos hoje, muitas coisas, ó Pai, têm competido com a adoração que nós prestamos a Ti, mas que nesse momento nós queremos fazer uma aliança com o Senhor. Deus, nos ajude a eliminar tudo aquilo que atrapalha a verdadeira adoração. Nos ajude a tirar do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, tudo aquilo que pode, ó Pai, fazer-nos traí-lo. Como diz a Tua palavra, que nós vimos em alguns domingos anteriores aqui: se o meu olho me faz pecar, Deus, tire, porque é melhor entrares no céu cego do que ir para o inferno com os 2 olhos. Se o meu braço, ó Deus, me faz pecar, se minha mão tem feito eu trair-te, ó Deus, arranque, porque eu quero estar no céu ainda, faltando uma mão, porque ir com as 2 mãos para o inferno. Ó Deus, em nome de Jesus, não deixe que as dificuldades, os dissabores, as decepções, as provas dessa vida me afaste da Tua presença, nos afaste, mas que o Senhor nos leve a pastos verdejantes. Ó Deus, visita essa família aí agora, esse irmão que está fazendo essa oração no coração, que quer ter uma vida diferente a partir de hoje. Que o Senhor possa conceder a graça, ele possa se tornar um novo homem, uma nova mulher, um novo adolescente, um novo jovem, para a honra e para a glória do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, visita as famílias, restaura as famílias nessa hora. Ó Deus, abençoa aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa derramar, ó Deus, a bênção sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Ó Deus, nós estamos encerrando esse momento e nós também queremos agradecer aqueles irmãos, aquelas irmãs que trouxeram, ó Pai, os seus dízimos e as suas ofertas à casa do Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa abrir as janelas do céu sobre a vida deles, não deixando faltar nada. Também aqueles, ó Pai, que depositaram
ali na conta da igreja. Que o Senhor, ó Deus, possa derramar sobre eles a sua bênção. Que praga alguma chegue aos seus lares. Que o gafanhoto não coma os seus mantimentos. E pedimos a Ti, ó Deus, que aqueles que irão administrar esses dízimos, que sejam administrados segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Ó Deus, nos conceda uma semana, nos dê a oportunidade de Te adorar com o nosso testemunho, com o nosso falar, com as nossas atitudes. Não permita que as situações que iremos enfrentar nos faça Te trair, ó Deus, nos faça fugir da Tua presença, da Tua vontade. Ser conosco é o que Te pedimos, é o que oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, receba a bênção do Senhor, que a graça bendita do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que o amor incondicional do nosso Deus, do nosso Pai, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre a igreja de Deus, espalhada por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento. O meu desejo é que você tenha uma semana abençoada. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Que Ele te dê a oportunidade de adorá-lo verdadeiramente. Que você possa resistir às tentações e jamais se ausentar da presença do Senhor. Fique na paz e até um próximo momento, se assim Deus nos permitir.